Olá, tudo bem? Vamos lá, moçada. A aula hoje é sobre René Descartes, tá? O grande filósofo racionalista moderno, tá? Aqui nessa aula nós vamos fazer uma introdução à sua filosofia e falar sobre a sua teoria científica, tá? Então vamos lá. René Descartes, para quem não sabe, ele vai fazer parte daquela disputa lá do século XVII entre os filósofos racionalistas e os filósofos empiristas. Na verdade, os racionalistas existem desde Sócrates, né? E o empirismo, que é um assunto que nós vamos tratar um pouquinho mais na frente, depois do René Descartes, vai surgir no século XVII, né? Lá na Grã-Bretanha, tá? Na Escócia e na Inglaterra. E, de certa forma, os empiristas vão se opor aos racionalistas. Então, o que acontece? O René Descartes faz parte do grupo de racionalista, que são aqueles filósofos que acreditam que o sujeito está unido ao objeto. Ou seja, para os filósofos racionalistas, nós somos capazes de chegar à essência das coisas. Já os filósofos empiristas acreditam na separação entre sujeito e objeto. Logo, o que nós temos aqui é cada sujeito tem a sua própria perspectiva do objeto. Mas eu vou falar mais sobre isso na aula que eu vou falar sobre a teoria do conhecimento do René Descartes, tá? Fiquem tranquilos. Aqui é só uma introdução, tá? O René Descartes é, sem dúvida alguma, ao lado do empirista Francis Bacon, tá? É um empirista e um racionalista, e aí você tem que tomar cuidado com isso. Eles são os pilares aí teóricos da ciência moderna. A ciência moderna tem o método indutivo, ou seja, é a ciência experimental. E muitos tratam a ciência experimental como uma ciência empírica. Então, quando vai falar da ciência moderna, acredita que os filósofos racionalistas não a defendem, porque eles são contra o empirismo. Tomem cuidado com isso. Isso é um erro muito comum. A ciência é empírica, porque você busca os experimentos, mas o que está por trás disto é o conhecimento. Aí cada um vai pensar o conhecimento da sua forma. Então é por isso que quando eu falo da ciência moderna, eu não falo ciência empírica, eu falo ciência experimental, para você não confundir com a teoria do conhecimento. Então, de onde vem o conhecimento? Pode vir da razão ou da experiência. A ciência moderna, independentemente de onde vem esse conhecimento, ela vai trabalhar com o experimento depois da pessoa começar a pensar, começar a tentar racionalizar o mundo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Ele vai ser aí, ao lado, então, do Francis Bacon, um dos pilares da ciência moderna. Os dois vão escrever as principais teorias sobre o assunto. E para o Descartes, a filosofia é instrumental, ou seja, ela tem que ser colocada em prática para nos trazer resultados e assim fazer o seu papel. Ou seja, ele não vê a filosofia como os gregos antigos, que pensam a filosofia a partir de uma contemplação. Não. A filosofia tem uma finalidade. Essa finalidade é desenvolver a ciência, ou, como ele gosta de falar, controlar a natureza e melhorar a condição humana. Tá? Dentro do método científico dele, o que ficou famoso? Ficou famoso as 4 etapas que vão definir a ciência para René Descartes.
Lembrando que até hoje, em laboratórios, em centros de pesquisa, muita gente utiliza o método cartesiano e nem sabe que é ele que está por trás disso. Tá? As pessoas usam como se fosse um método científico comum ou um método científico popular. Mas quem inventou esse método científico foi um filósofo, René Descartes. Tá? É por isso que você não consegue separar as ciências da natureza da filosofia. Tá? Uma coisa está ligada à outra. Então, são 4 etapas. Tá? Quem gosta de pedir sobre as etapas do método científico cartesiano é a UFO. Tá? Então, tomar cuidado, quem for prestar esse vestibular. O... Primeiro você vai verificar. Verificar é colher as evidências. É ver se aquilo que você pesquisa é algo plausível. Dá para você pesquisar. As pessoas muitas vezes que não fazem parte da ciência acreditam que você pode sair pesquisando qualquer coisa. Não dá. Você tem que ter vários fatores por trás disso. Primeiro, é plausível, por exemplo, é plausível eu tentar estudar que a Terra é plana? Não é plausível. Então já não passou pela verificação. Porque já há muitas provas que a Terra não é plana. Mas, ao mesmo tempo, eu posso, sei lá, eu estou em Franca. Aí aqui em Franca eu tenho condições de estudar Marte? Não tenho condições de estudar Marte. Por quê? Porque aqui não tem equipamentos para isso. Então, a verificação não é só se aquela pesquisa é válida, é também se é possível fazer aquela pesquisa. Então, primeiro você vai verificar. Passou por essa etapa, vem a segunda etapa, que é a análise. Analisar. Então, você vai pegar o seu objeto de estudo, tá? Lembrando que toda pesquisa começa com uma pergunta. Então, você vai buscar responder a pergunta. Para responder a pergunta, você vai ter que desmembrar o objeto analisado em várias partes. Não dá simplesmente para você analisar o todo. Então, você vai dividir. E dividir é analisar. Então, você pega e divide a sua pesquisa em várias etapas, tá? Dividiu, analisou cada uma dessas etapas, você vai sintetizar. Sintetizar é juntar tudo aquilo que você analisou e chegar a uma conclusão. Você sintetizou, você agrupou, pronto, você tem uma resposta. Agora você precisa enumerar, ou seja, demonstrar ou descrever aquilo que você concluiu, a sua pesquisa científica. Aí ele chama de enumerar. Por que ele chama de enumerar? Porque ele pensa as ciências da natureza. E assim como os grandes pensadores aí do século XVII, ele vai pensar as ciências da natureza a partir de métodos matemáticos. A matemática é a forma mais neutra e que menos produz erros, segundo esses filósofos. É assim que o Descartes vai pensar, o Newton vai pensar, o Galileu vai pensar, o Bacon vai pensar. Então, descrever a partir de uma linguagem matemática, para eles, é a saída para o desenvolvimento científico, porque a matemática é universal e neutra na visão deles. Então, ele vai, por exemplo, fazer um plano cartesiano. O nome plano cartesiano é porque foi ele que criou o plano cartesiano, aquela que tem o x, o y, tem dois eixos, né? Tem duas paralelas que se cruzam, e aí você faz a demonstração a partir de um gráfico. Então, o plano cartesiano é uma das formas de enumerar ou demonstrar. É a forma pensada por René Descartes, tá? Espero que tenham entendido. Uma boa aula para todos.